Não, é a forma como a gente apresenta, como a gente se relaciona com o cliente. Essa coisa de aplicar o conhecimento é o que você teve comigo. Então, eu aplico conhecimento na minha empresa, eu aplico conhecimento nos meus esportes, na forma que a gestão do tempo, a forma de ler, tudo isso. Eu sou muito metódico, meus amigos sempre me chamam de chato, mas eu tenho meus amigos mais assim mesmo, é chato. Mas eu sempre tenho minha luta de fazer, sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, é difícil dormir tarde. Também eu tenho uma bateria social que às vezes não é muito alta, por exemplo, tem vezes que eu não gosto de ficar quando tem muita gente, sabe? A gente tem que saber gerir isso, tem que saber lidar, mas eu não sou aquela pessoa extremamente extrovertida, sabe? Eu sou assim com pessoas que eu conheço há muito tempo, sabe? Mas às vezes é difícil, mas a gente aprende a lidar, né, cara? A gente tem que saber se relacionar cada vez melhor. É verdade. É interessante que a gente trabalha, mas tem o nosso tempo de lazer, porque senão a gente fica trabalhando, tem hora que o psicológico fica abalado e tem gente que trabalha para morrer. Que trabalha e fica doente e só trabalha e não tem aquele tempo de lazer. Isso. Imagina como está a vida dessa pessoa que só trabalha, não tem tempo com a família, com os amigos, para ir com o lazer, ela mesma sozinha. Então é importante também ter esse momento de lazer. Né? É legal quando já tem posta essas coisas no Instagram dele, eu sempre gosto de ver. Ele bota as frases motivacionais. Quer ver você tá lá triste, arrasado, aí você vê uma frase que já dá um ânimo, já dá um up. Isso. Qual recado que você daria para quem está começando um empreendimento? Rapaz, é difícil, porque é muita coisa, né? Mas eu acho que o esforço inteligente é o mais importante. Você ver qual é o caminho que você quer seguir, o que você vai fazer com aquilo que você está empreendendo, se você pensa em empreender para sempre, se é só por um momento, como você vai gerir a questão financeira do negócio, para onde você quer que siga. Eu acho que é importante você saber o caminho e saber o esforço que vai aplicar, porque tem muitas vezes que o pessoal começa no empreendimento, principalmente pequeno, e pensa só na questão do dinheiro, sabe? Só que, por exemplo, hoje, sempre que eu comecei, só de eu estar me relacionando com pessoas, aquilo estava agregando em mim, porque eu estava conversando, estava aprendendo, e tipo assim, a gente é testado com as coisas que a gente fala. Em algum momento você vai ver, o que diferencia muito é o quê? Eu posto aquelas coisas, mas será que eu faço o que eu posto, entendeu? Então teve uma outra até história para contar, que eu sempre falo pro pessoal, o que importa é que a gente está trabalhando, a gente está aprendendo, está dividindo conhecimento. Vocês estão aprendendo a gerir seu tempo, porque as pessoas que eu pego são mais jovens, então geralmente nunca trabalharam. Então vai começar a trabalhar comigo. Ela fiz, chega aqui de 8 horas, aí a pessoa já veio com questão de pontualidade, de como se relacionar na cozinha. E eu falava que nem tudo é só dinheiro, eu sempre falei isso, você tem que estar pensando e estar extraindo algum conhecimento. Aí a história que eu queria contar, teve um carnaval, foi até o último carnaval que eu vendi, na praia, que é uma época muito boa aqui na cidade, lota de gente. E eu já tinha, era eu e mais 2 pessoas, era Tiago e Heloísa, que eram namorados, os ajudantes, e eu estava vendendo nessa época, então não fazia delivery, porque não tinha como, que eu era um vendedor. Aí eu passei, eu podia vendendo, começava a vender de 10 horas, como era carnaval, só vinha parar lá para as 4h30, às 5 horas, realmente com tudo fechado, entendeu? A gente colocou a meta de vender o máximo que desse por dia. Entendeu? Vamos se testar aqui, tentar atender o máximo de pessoas, porque quando passar essa época, nós não vamos ter outra oportunidade, vai demorar muito, né? Até um próximo feriado bom. Aí chegou que aconteceu o quê? No penúltimo dia de carnaval, eu fiz todas as vendas, continuei, aí tinha um dos meus ajudantes, Thiago, me ajudava a se movimentar de uma para outra com a moto. Aí chegou a hora que eu terminei, eu falei, terminei mais cedo, pode vir buscar. E eu vendi todas as caixas. Eu lembro que nesse dia eu bati meu recorde de quantas caixas eu vendi. Aí a gente foi, tava para começar o bloco lá, aí a gente foi subir na ladeira, eu tenho que fazer uma entrega, e eu subi com as caixas e tal. Quando a gente chegou em casa, eu fui fazer essa entrega, quando eu fui passar o troco para cliente, aí eu, rapaz, cadê a bolsinha do dinheiro que eu tava aqui na praia? Aí eu, mentira, eu perdi. Aí quando deu um choque na hora, aí eu falei, rapaz, eu não tô achando a bolsinha do dinheiro. Aí começou a procurar em casa, não achou a bolsa, de jeito nenhum, aí vamos refazer o caminho que a gente fez com a moto. Aí a gente refez, foi perguntando ao pessoal, ninguém viu. Teve pessoas que disseram que quando a gente passou, era uma bermuda preta que eu estava usando, e viu a bolsinha mais na ponta, só que não
viu caindo, aí se deu por perdido. Então todo o esforço que eu tinha feito aquele dia e vim fazendo dias anteriores, porque como a gente falou no começo, fazer as caixinhas não é um trabalho de um dia, são diversos processos, então todo o trabalho que a gente fez vários dias produzindo para chegar lá e vender, sumiu. Nossa, aí o pessoal desabou mesmo. Eu pensei em desabar, quando eu estava na moto, eu senti muito, eu fico pensando, o que eu vou fazer agora? Só que aí pensa o quê? Como eu era o líder da equipe, se eu desabasse os outros, eu desabava mais ainda. Aí eu tive que me manter firme. Eu pensei logo, não, eu sempre me organizei esse tempo todo. E eu sempre falei para o pessoal que estava comigo, a gente tem que se proteger de tudo. Então tinha momentos que eu fazia, rapaz, se tudo pega fogo aqui, será que eu consigo voltar a juntar do zero? Aí eu tenho que estar preparado para isso, quando algo errado. Aí quando a gente perdeu a bolsinha, os meninos choraram, porque a gente não sabia o que fazer. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, o de vocês está certo, essa parte eu puxo para mim. Aí eu tinha uma reserva guardada, usei para repor o trabalho de um dia inteiro para conseguir não mexer na vida doce, né, questão financeiramente, e a gente continuou normalmente, porque eu passei a pensar, né, será que foi só o dinheiro que eu perdi? Mas foi o dinheiro que eu mais vendi, eu conheci tantas pessoas conheceram a Jota Doce, eu dei meu melhor para elas. Se eu ver essas pessoas novamente, é muito provável que elas vão comprar comigo novamente, entendeu? Então, tem a questão do dinheiro que eles pagaram, só que eu fiz novos clientes, entendeu? Esses clientes, por exemplo, no próximo carnaval, que já foi um vendedor, eles viam, é os doces do rapaz que eu comprei no passado, entendeu? Então, é até complementando com aquilo que eu falei antes, do relacionamento, não é só aquele momento. Pode ser um turista, mas você pode ver ele novamente, entendeu? Então esse dia ficou marcado por isso. Eu mostrei pro pessoal, não é só um dia não, vamos continuar. A gente vendeu para diversas pessoas, para centenas de pessoas hoje, e isso vai ficar para sempre, entendeu? O dinheiro passou, a gente trabalha mais para recuperar. Isso é importante ter um líder resiliente, né? É uma coisa ruim que aconteceu e transforma em alguma coisa boa. E outra coisa que, sim, quando eu comecei também, foi algo assim, na verdade, foi algo ruim que aconteceu. Eu acabei ficando sem contrato porque eu passei 6 anos vivendo uma vida de contrato. Aí o que aconteceu? Teve um ano que eu não consegui. Aí eu falei, agora? Eu não sabia o que fazer. Aí no meu caso foi as pessoas que foram dando a ideia, mas eu não queria ser dessa área de educação. Aí a minha vizinha aqui da frente, aí disse assim, fala com o meu João para ele ser da igreja. Eu comecei dando aula de reforço na igreja. Aí depois a minha tia falou assim, tem um quintal na tua casa, fala com teu pai, ele é pedreiro e tal. Aí constrói um espaço lá atrás. Aí eu, é mesmo, né? Aí foi. E aconteceu. As pessoas quando vê a gente não sabem o que a gente fez. Não sei qual foi o teu caso, mas eu fiz empréstimo. Essa geladeira eu consegui comprar ano passado, um ano depois de quando eu comecei. Esse é o 3º ano já que eu comecei. Esse bebedouro foi minha tia que me deu, o bebedouro já usado, mas foi que começou. Essas prateleiras, se você vê, não são prateleiras, acabou sendo, mas era a porta de guarda-roupa. Uhum. Então, assim, é sobre também como você usa, né, o objeto. Era uma simples coisa que ia ser jogado fora. A irmã Jacione que me deu. Passa além pelas portas de guarda-roupa, eu fui lá e peguei. E assim, uma pessoa, não sei se é o caso também, se alguém já fez doação de algumas coisas. Já, a gente começou do zero mesmo, comecei a montar a cozinha. Tem até fotos na nossa primeira mesa. Hoje em dia a gente tem as mesas de inox para guardar, para fazer as coisas tudo direitinho, mas a nossa mesa era uma porta de guarda-roupa gigante. A primeira era desse jeito, prateleira não tinha. Começou bem mesmo. Então, no começo, assim, eu nunca, por exemplo, meus pais, eles queriam me ajudar de alguma forma assim financeira, só que eu não aceitava, porque como eu era jovem, eu via que eu tinha uma janela assim, eu não era de maior ainda, eu tinha 18 anos, eu comecei, se eu não me engano, eu tinha 16 quando eu comecei a trabalhar com garçom e iniciei a ajudar doces com 17. Então, eu tenho um tempo que eu não preciso me preocupar tanto. Então, eu pensei, não, deixa eu me virar aqui. Eu fui aprendendo a me virar. Eu fui juntando dinheiro, investindo em coisas da Jota Doce, a comprar uma panela, comprar uma panela mexedora. Só que teve momentos que a gente precisou de ajuda. Por exemplo, tem um balcão lá que a gente ganhou. Tem coisas que pessoas que ajudaram a gente, isso faz muita diferença. E saber trabalhar com as coisas que você tem, com o pouco que você tem, é muito importante. Porque quando você vai conquistando, o valor que você dá é muito maior do que tudo viesse de mão beijada, né? Você conquistar aquilo é muito... Mas se for saber que
cadeiras, e era uma mesa muito bem assim pro lado, que quando uma criança apagava, mexia, balançava a mesa, atrapalhava todo mundo. O ar-condicionado eu ganhei em dezembro do ano passado, e tipo assim, foi uma coisa que eu estava planejando comprar nesse mês de junho, mas eu estava tentando juntar um dinheiro, e tipo, Deus me abençoou, Deus sempre tem abençoado você, a gente, né? E quando o empreendimento é de Deus, Deus usa pessoas, Deus usa lugares, objetos, coisas, faz até animal falar com a gente, né? E eu vejo Jaziel como um jovem muito empreendedor, porque a gente mora, Jaziel, numa cidade pequena, que a gente vê que muitos jovens terminam os estudos e eles ficam não dispersos, não têm o que fazer, né? Muitas vezes eles têm um dom, têm talento, mas às vezes falta entusiasmo, né, deles querem alguma coisa, e muitos jovens ficam parados sem fazer nada. Então, quando a gente vê um jovem assim, que nem Jaziel, um jovem que faz acontecer, né, que tem esse movimento com a sociedade, né, que não deixa de estar também envolvido, eu acho muito interessante, porque nos dias de hoje é muito difícil, principalmente em Belformosa, né, uma cidade muito pequena, que não tem emprego, difícil, né, emprego para as pessoas conseguirem. Então, quando a gente vê alguém assim, já foi alguém que venceu na vida, alguém que é um exemplo, que pode estimular outros jovens, né? E a nossa conversa está chegando ao fim, vamos para as considerações finais. Agradecer a Deus por tudo, né? E essa conversa foi muito boa, e obrigado mais uma vez, Jaziel. Mandar um abraço para a equipe de Jaziel, para Elô, para Henrique, para todos aí, eu esqueci o nome de alguém. Todos que trabalham, que já trabalharam, para Karina, para Tiago, para todo mundo que já ajudou a gente em algum momento, para todos os meus amigos também, porque teve época, você falou, teve um abraço para os clientes de Jaziel. Para os meus clientes, principalmente. E teve momentos que, tipo, a rede de amigos que eu tenho me ajudou bastante. Por exemplo, teve um dia que eu até fiz um post, foi bem antigo na Ajudar Doces, que a gente tava para entregar uma encomenda, que era, por exemplo, às 5 horas, eram 3h30, a gente tava tirando a foto dela, e a encomenda caiu totalmente de cabeça para baixo no chão. E aí eu fiz até um post disso na época, e eu não soube o que fazer. Aí eu gelei lá, vou tirar uma foto, porque isso aqui nunca aconteceu. Eu tirei, eu pensei no que fazer. Aí eu tinha um grupo dos meus amigos que a gente jogava vôlei, eu falei lá que se alguém podia me ajudar. Os meninos todos se disponibilizaram, aí foi todo mundo lá pra casa, colocou touca, teve um amigo meu Calão que ajudou muito, tava bem apesado, não colocou touca, assim, higienizou, alugou a cozinha para conseguir fazer lá 150 doces, eu acho, em menos de 40 minutos. Aí foi todo mundo lá, e se não tivesse uma rede de apoio dessa, né, pessoas que realmente estão ali para ajudar, não tinha conseguido, né? Esses aqui são amigos de verdade, um abraço para esses amigos de porque tem gente que, assim, não é mil maravilha, né? Não é sempre coisa boa que acontece coisa ruim, faz parte, né? Outro dia, eu tava andando na rua e tava muito chuvoso nesse dia. Aí eu coloquei o tripé, foi o primeiro que a gente conseguiu no impacto. Inclusive ele tá quebrado, eu acabei colando a capinha do céu, aí esse rosa é a capinha que tá colada, eu coloquei com super bom. Aí eu parei, tava conversando com a mulher, botei na calçada. Nesse dia tava chovendo. Aí deu uma ventania, bum, caiu, o bicho quebrou, um negócio de caixa do céu. Eu disse, Jesus do céu. Aí eu disse, não, vamos improvisar, porque a gente decide improvisar, a gente usa até esse mesmo, ver até onde é que vai. Aí disse, não, vou colar a capinha. Aí colei a capinha no celular, dá certo, o celular tá encaixado até agora, ele tá usando. Mas a gente é o tipo de pessoa que a gente dá muito valor às coisas que a gente compra, principalmente quando é com o nosso dinheiro, né? Quando é dinheiro não, assim, quando é dinheiro eu também, mas quando é do nosso, aí que pesa mais ainda no nosso bolso. Então, às vezes as coisas se quebram, a gente, não, a panela quebrou, não, vamos botar um cabo aqui, vamos fazer um negócio para não jogar a panela fora, né? Já deve ter acontecido com você também, deve ter improvisado. Eu vi uma foto que você colocou da batedeira, quando você levantou assim, Foi, ela quebrou, um dedo entrou no outro, ela se desfez todinha, já teve panela mexida que deu problema na hora que estava mexendo uma produção. Teve problema, nunca sei o que mais acontece. Se fosse falar só de coisas que aconteceram assim, de problemas na empresa e na vida assim, trabalhando, a gente passava uma entrevista toda aqui só falando desse caso, porque